Olá, tudo bem? Bem-vindos ao evento da Livebox. Eu sou o ilustrador Gonçalo Cárcamo. Vou fazer uma demonstração hoje em papel satinado Arches 300 gramas. É um papel matizado, né? E eu vou trabalhar com lápis pastel e com guache branco para levantar algumas áreas mais iluminadas, então, dessa cena, dessa ilustração. Eu vou começar pela área mais clara, usando um pouco do guache. Tem dois tipos de guache. Tem um guache da Talens, que vem num vidro, e tem um guache da aquarela da Schmincke Titanium, que é o branco mais encorpado e mais consistente. Então eu vou deixar aqui reservado um pouco desse guache para começar então a trabalhar essas áreas mais claras, né? Eu vou evitar um pouco encostar nas áreas mais escuras. Se fosse uma aquarela normal, eu poderia sobrepor, passar por cima e ignorar então a presença dessas manchas mais escuras. Mas como tem um branco opaco, eu prefiro evitar remover esse branco, porque ele vai seguramente vai se contaminar com essa área de sombra. Então eu vou tentar evitar usar. E aqui eu vou, antes de mais nada, umedecer um pouco esse papel aqui, para poder criar então um pouco uma fusão entre o céu né, que tem algumas variações de intensidade, né? Então, tentar evitar esse papel foi matizado com chá para ter essa coloração um pouco mais escura, né? Então, apenas me aproximar um pouco dessas formas que depois vão ficar muito escuras, e eu vou tentar evitar então contaminar essa área mais escura com o branco opaco. Daqui para baixo é mais fácil incorporar depois o guache. Então vamos lá. Aqui vocês podem ver já que a umidade do papel vai absorvendo um pouco, fundindo um pouco essa mancha. Vou dar um matiz nesse céu, para que ele não fique somente branco. Quando se forma nessas bolsas d'água, a gente consegue remover, absorver um pouco com o pincel. É só secar a ponta do pincel que a gente consegue remover então essas bolsas d'água, né, para ir controlando um pouco essa umidade. Como daqui tem umidade até aqui, daqui para baixo está seco, então vai ser mais fácil incorporar essas formas, né? Conseguir os contornos dessas formas, porque o papel está seco, né? Então geralmente ocorre nessas invasões quando o papel está molhado.
Enquanto tem umidade, eu consigo contaminar um pouco esse fundo. E nessa parte que começa a surgir a neblina, eu vou ir umedecendo e ao mesmo tempo contornando então algumas formas dessa montanha aqui. Depois eu vou mostrar um pouco como usar também o lápis pastel para criar um pouco de texturas, né? Aqui ele já começa a ter uma coloração mais azulada, né? Essa neblina. Aparece levemente essa montanha no meio dessa neblina e vou tentar então incorporar essa informação suavemente, só para sugerir que tem alguma informação diferente aqui. Vocês percebem que na medida que eu vou umedecendo, o que vai secando o papel, o branco ele vai sendo absorvido pelo papel e vai ficando mais claro. Então, em algumas áreas a gente pode retomar essa superfície e acentuar então essas áreas mais claras aqui. E aí com água eu vou subindo e fundindo um pouco então essa mancha. Que apareça de leve apenas essa montanha ali. E aqui temos então ele atravessando por baixo da ponte. E também eu vou com água diluir essa neblina até que ela desapareça aqui e se desmanche.
eu já vou trabalhar então o pico dessas montanhas ali. E os brancos eu vou aplicar depois também, né, para mostrar um pouco esse pico nevado. E logo essa neve que surge aqui em cima, ela vai se fundir então na neblina. Tudo bem. Acentuar um pouco essa neblina. E vou começar a trabalhar então primeiro a área iluminada, né, dessa montanha, usando essas cores um pouco mais quentes, né? Apenas para criar um pouco essa sensação de textura da rocha e as suas sombras. Deixando a área mais clara representar então a área iluminada dessas rochas aqui. Nessa área aqui temos a insinuação de uma caverna, então eu já vou trabalhar ela mais saturada, um pouco mais escura, para sinalizar uma sombra mais densa, né? E já vou definir aqui um pouco essa área de sombra, essa ponte.
Aqui estou imaginando deixar uma área de sombra bastante saturada para valorizar a ponte iluminada aqui, a ponte e os outros penhascos, né, as outras pedras do outro lado. Desse lado, vou começar a esfriar um pouco essa sombra desses penhascos aqui. Uma maneira de representar a influência da neblina nessa sombra aqui. Então ela fica um pouco mais fria, né? Essa é apenas a ideia, para criar, acentuar um pouco essa sensação de profundidade aqui. Apenas a ideia de uma sombra mais fria na medida que se distancia. E nessa parte inferior aqui também temos esses penhascos, essas sombras. Que também quero aproveitar de criar umas sombras frias aqui. Apenas umas insinuações de roxas. Sem explicar muito o que está acontecendo do outro lado lá. Apenas separando um pouco essa ideia dessa montanha aqui. Agora vou começar a trabalhar as sombras um pouco mais saturadas, desde a caverna, né, da parte interna aqui, criar sugerir que existem algumas rochas dentro dessa caverna com sombras mais saturadas, né, mais intensas.
Já temos o condor voando aqui. E agora eu vou trabalhar essas plantas que estão em uma área de sombra. Que vou começar a incorporar uma variação de um verde para que não fique muito monótona essa massa de plantas aqui. É um verde bastante saturado, mas que sugere uma área de sombra. Tem verdes plantas em uma área de sombra. E vou arrastar um pouco esse verde, que para mim vai servir um pouco como se fosse um musgo, né, que se instala na superfície dessas pedras aqui. E deixar que a água absorva isso e crie algumas formas que podem representar essas rochas, né, bem na sombra. E como existe água ainda nessa umidade aqui, eu ainda consigo fundir essa informação e criar uma sensação de musgo, de planta. Como já tem uma planta aqui em cima, um pouco de umidade. Vamos lá, então agora vou começar a trabalhar no nosso amigo aqui. Com uma cor ligeiramente mais clara ainda. E deixar a parte da sombra na parte inferior, então, do cavalo aqui. Como se ele recebesse ainda na parte superior um pouco de luz. E a partir daqui, começar então uma massa mais saturada, mais intensa de sombra. A própria água se carrega então de encontrar e de sugerir uma conexão dessas formas aqui. Correto? E agora, enquanto seca essa área, eu vou começar a conectar então essa montanha aqui, que pretendo deixar bem escura. Porque eu quero que ela esteja na sombra completamente. Então eu já vou separar um pouco da outra montanha que tem as rochas iluminadas, dessa área onde eu quero que toda essa informação esteja na sombra. E é claro que vou ignorar completamente esses tropeiros aqui, porque eu quero que eles fiquem em outro plano, não fiquem no mesmo plano desse tropeiro que vai no pico da montanha aqui. Eu quero mais destaque para ele aqui.
Isso é interessante considerar também quando a gente ilustra, né, sobre o protagonismo de alguns personagens, onde não há necessidade sempre de estar descrevendo tudo, né? Há momentos em que a gente apenas pode sugerir a presença de um personagem, de um protagonista num cenário, para sentir que ele está ali, não definir completamente. Às vezes essa forma de representar é mais interessante que a descrição literal das formas todas, né? A aquarela ajuda muito nisso também, porque e você também tem a possibilidade de usar outros materiais. Aqui você pode usar lápis de cor, você pode usar pastel, né? Eu vou usar pastel branco, né? Então logo eu vou mostrar o lápis aqui que eu vou usar. E que funciona muito bem também. E pronto, e já está então definida a massa de sombra, né? O que será então essa massa de sombra aqui. Antes de secar, eu vou tentar incorporar algumas sombras aqui também, enquanto existe um pouco de umidade. E essa umidade vai criar essas manchas e essa sensação de sombra, né? De algumas pedras na sombra. Mas naturalmente que se eu percebo que se fecha muito, né? Que não dá espaço para criar uma outra informação, porque existe muita água, é nisso que a gente precisa estar pendente também, né? Em que momento você poder avançar para que a água não provoque um acidente que comprometa seu trabalho, o resultado do seu trabalho, o que você quer fazer. Então é importante sempre estar atento quando o papel está muito brilhante, quando está seco, úmido. Todos esses estágios, em algum momento, podem ajudar você a controlar melhor um resultado. Ficar atento a esses. Então aqui eu estou tentando apenas sugerir essa sombra dessas pedras, antes de me aproximar desses cavalos, porque também não quero perder essa informação. Mas incorporar essa informação agora que o papel está úmido ainda me permite criar algumas sombras mais conectadas. E eu posso combinar as duas, né? Sombras em fusão e as sombras mais definidas, algumas. Então aqui a mancha é suficientemente escura para que me permita ver ainda o desenho desses cavaleiros aqui, desses tropeiros.
e seus cavalos, né? Então, esse é um momento agora importante, porque eu preciso secar essa superfície para conseguir ter controle dessa umidade que se instalou aqui. Tudo bem, então agora vou voltar lá em cima e retomar essas sombras mais marcadas, né? O que definem um pouco, mostram um pouco algumas sombras, né, desse tropeiro que vai na parte superior. Eu vou dar uma coloração no cachecol, só para quebrar um pouco essa... Já vou marcar aqui o nosso condor que está voando aqui embaixo. Ele tem esse cachecol branco, esse condor. E agora então vou contornar um pouco esses cavalos aqui. Eu preciso separar um pouco eles do fundo. Não conseguiria passar uma outra camada muito saturada, porque aí eu perderia então o desenho, né?
Então, mesmo que depois eu tenha que trabalhar com valores mais intensos, né, pelo menos já tenho a forma deles, já sei onde eles estão. Separando então o fundo.
E aqui sugerindo um pouquinho só esses cavalinhos subindo aqui, os penhascos. Então a ideia aqui é ir sugerindo um pouco de texturas e sombra, né, que as pedras deixam aqui. E algumas pinceladas, às vezes mais saturadas, podem ser suficientes, né, para representar essa ideia dos penhascos, né, das pedras. Aqui eu vou esconder um pouquinho essa anca do cavalo. E deixar apenas seu volume, né, em destaque. Deixar que desapareça um pouco na sombra a outra informação. Eu vou passar uma mancha um pouquinho mais escura desse lado, só para separar um pouco dessa superfície mais clara, né? Acentuar um pouquinho esse contraste. Afinal, ele está na sombra. Distribuir esses valores pode fazer uma enorme diferença no resultado, para você destacar a luz no lugar que você deseja. Distribuir valores, quer dizer, não é só aplicar valores mais escuros, mas os valores que existem antes de chegar à saturação total, né? A cor mais escura que permitiria um pigmento. Isso é importante considerar. Bom, aqui eu não quero também
registrar muitos detalhes, né, dessa cena, que a ideia era sentir um pouco o clima, reproduzir um pouco essa atmosfera, né, de montanha, com um pouco de sensação de perspectiva. E acho que dá para sentir um pouco isso nesse estudo aqui. E vou aplicar um pouco do pastel. Então, o pastel que vou usar é esse aqui, é um pastel branco da Rembrandt. E o que é interessante de usar ele eu vou secar primeiro. Se tiver umidade, o pastel não vai funcionar. É que você pode usar um pouco da textura desse papel. Esse papel, apesar de ser satinado, ele permite fazer algumas texturas com lápis de cor ou com pastel, e que funciona muito bem. Eu vou mostrar aqui, vou secar antes. Vamos lá. Então aqui eu posso retomar, por exemplo, esses brancos da montanha que praticamente desapareceram aqui com a umidade do papel. Eu posso retomar algumas áreas levemente, desmanchar. E aceita muito bem. Então essa textura ajuda um pouco a esconder ou a criar um encontro com essa neblina aqui mais tênue, mais suave. Nota um marcado. Aqui é a mesma coisa. E ele permite, então, oferece um pouco essa textura que eu acho interessante também. E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham se divertido com esse estudo, como eu me diverti, e que vocês tenham curtido, e que em algum momento, se alguém tiver interesse em trabalhar com um papel matizado, vou deixar o link disponível para que vocês, se vocês podem visitar no YouTube, existe já um vídeo disponível aberto para quem tenha interesse em matizar papel e fazer alguma experiência com aquarela com ele. Tá bom? Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês. Espero que vocês se divirtam muito. Ainda tem eventos que estão acontecendo, tem outras apresentações de outros grandes artistas, e eu acho que tem muita coisa interessante para ver e aprender também. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e a gente se vê em outra ocasião. Até a próxima.